Fala, jovem senhor, jovem senhora, jovem, beleza? Esse é o seu cinquentão e esse é mais um vídeo aqui para você. Hoje o vídeo é um pouquinho diferente, hoje não vai ter a imagem desse seu amigo, hoje apenas a voz, tá certo? A gente está trabalhando em alguns probleminhas técnicos e aí só vou poder fazer o vídeo hoje com áudio. Bem, primeiro, antes de começar o nosso vídeo, eu quero pedir a ajuda de você. Não sei se você conhece uma doença com o nome de AMI, atrofia muscular espinhal. Ela é uma doença genética muito rara, ela é progressiva e muitas vezes letal, que afeta a capacidade dos indivíduos de caminhar, comer e, em última instância, de respirar. A AMI afeta aproximadamente 1 em cada 10 mil nascidos vivos e é a principal causa genética da morte de bebês. Então, eu quero aproveitar o nosso canal aqui no YouTube e pedir a sua ajuda para uma criança que tem esse problema de AMI, que é uma criancinha, o Anthony Fernando. Ele tem 1 ano e 6 meses e ele precisa tomar um medicamento. Ele foi diagnosticado com AMI tipo 1. O medicamento é a Zolgensma e custa $2.125.000. Foi isso mesmo que você viu. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a conta, o Pix, para você fazer para a conta dele, né? Para você poder doar. Qualquer valor ajuda, tá? Qualquer valor. Desde R$1 a R$5, o que você puder doar, tá bom? E assim, essa doença, esse medicamento, se ele for administrado na criança até 2 anos de idade, ele não, na verdade não é uma cura, ele para a doença, né? Então, até onde ela chegar, ele tomando esse medicamento, a doença para. Então, se você puder ajudar, eu agradeço de coração, tá? De coração mesmo. Não é só o meu canal que faz essa campanha. Temos outros canais também. Tem o canal do Chico Sepúlveda, tem o Papo na Moto e outros canais que também fazem esse tipo de campanha para essas crianças que têm esse problema. Então eu estou abrindo o espaço aqui no meu canal e fazendo essa, não digo boa ação, mas essa ajuda para o nosso amiguinho, tá bom? Então eu vou deixar lá na descrição do vídeo o Pix para você fazer para ele, tá? É o Anthony Fernando. Ele tem 1 ano e 6 meses, então a corrida dele está sendo muito rápida, né? Ele tem mais 6 meses para conseguir esse dinheiro. E se Deus quiser, vai conseguir, claro, com a ajuda de vocês e com a ajuda de todas as outras pessoas que ajudam nos outros canais, tá bom? Então, dado o recado, vamos para o nosso vídeo. Então, vamos lá. E você já deve ter visto pelo título do vídeo que hoje nós vamos contar a história do Chevrolet Opala aqui no Brasil. E essa matéria, né, esse vídeo, eu estou fazendo porque quem pediu para mim foi a Regiane Oliveira. Ela é lá do Paraná. Ela me pediu lá no direct do Instagram, ali na descrição do vídeo também tem o meu Instagram se você quiser seguir, tá bom? É o Cinquentão Oficial. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. E o Chevrolet Opala foi lançado no Salão do Automóvel de 1968 em São Paulo, já como, claro, modelo 1969. E ele vinha para ocupar justamente esse espaço, porque a Chevrolet não tinha um carro de passeio no Brasil. Então, em 69, ele foi lançado aqui no Brasil. E o Chevrolet Opala ele era a mistura de 2 veículos. A carroceria se baseava no Opel Rekord alemão, né? Claro, com algumas diferenças, principalmente dos faróis, que eram retangulares, e do Opel Rekord, do Opel Rekord eram retangulares, e do nosso Opala, claro, para dar um diferencial, eles eram redondos, né? A parte de motorização já veio dos Estados Unidos. O motor, o 2.5, 4 cilindros, né?
porque o 6 cilindros nós já tínhamos aqui no Brasil, que eram motores que já ocupavam os veículos de trabalho, os veículos de serviço da Chevrolet, que era o 3.8 ou 3.800 6 cilindros, que integravam os carros de serviço, o Chevrolet Brasil, a C10 e outros carros, né? Bem, alguém pode perguntar para você, mas e o nome Opala? Na verdade, o nome Opala tem duas vertentes, né? Que na verdade até hoje não se sabe qual é a correta, né? Uma das origens do nome Opala vem da junção da Opel, né, que se deu muito da base do carro, né, do carro novo aqui da Chevrolet, e o Impala, que era um modelo americano de grande destaque, que foi o carro que cedeu a motorização e a caixa de câmbio para o nosso Opala, né? Então ficou a junção da Opel e do Impala e virou o Opala. A outra seria a história que o nome seria por causa da pedra preciosa, né? A opala, né? Que é um minério valioso, que quando tu coloca na luz, tal, reflete inúmeras cores, aquele negócio todo. Bem, então, até aí fica essa dúvida, o que era realmente, quais eram os nomes. Então, tem muito diz que me diz, e infelizmente a indústria nacional acaba não guardando esse tipo de informação. Então, às vezes, uma hora é uma coisa, tanto que você vai ver, até lá na história do Opala SS, você vai ver que também tem essa história de nomes que até hoje não se sabe exatamente o que é. Mas, voltando à apresentação do Opala, quando ele foi apresentado lá no Salão de 69, ele veio com motor 6 cilindros, né? Um 3.8 que tinha 125 cavalos. Isso para a época era muita coisa. O outro era o 4 cilindros, 2.5, né? E esse tinha só 80 cavalos. Mas para a época também era muito bom. Bem, claro, quando ele foi lançado, foi um grande sucesso. Isso não há o que se falar. Tanto que virou, na época, né, o que imperava de luxo era da Ford, que era o Galaxy, né? Depois Galaxy 500, depois o Landau e por aí adiante. Mas, na verdade, para a Chevrolet, o Opala era um grande nome para a indústria nacional. E ele foi lançado na carroceria de 4 portas, né? O Coupé só veio lá em 1972, porque em 1971 veio o primeiro Opala SS, que era o esportivo da marca. Até era um esportivo engraçado, porque era um esportivo de 4 portas. Hoje é comum um carro esportivo ter 4 portas, mas para a época, todo carro esportivo ele tinha que ter 2 portas, mas o Opala foi diferente. Ele veio com 4 portas, câmbio de 4 marchas no assoalho, porque antes ele tinha o câmbio de 3 marchas na coluna. Então ele veio com câmbio no assoalho de 4 marchas e os assentos dianteiros eram separados. Antes ele era inteiriço e aí vieram separados. E aí, como eu falei antes, veio aquele problema do nome do Opala. Quando foi posto o Opala, a sigla SS, até hoje, algumas pessoas dizem que quer dizer Super Sport, o SS. Outras que é Separate Seat, que é assentos separados. Então até hoje não se sabe bem. A maioria gosta de falar porque o carro é esportivo e tal, então acabou se tornando o Opala SS como Super Sport. Então ele já vinha com motor um pouco mais brabo, né, com 140 cavalos ou 6 cilindros, porque na época foi lançado somente o 6 cilindros, o Opala SS 6. Então esse era um Opala, acabou se tornando muito desejado. Só que a explosão de vendas do Opala veio com o Opala de 6 cilindros, 2 portas, o Coupé. E ele era um Coupé sem coluna, porque você abaixava os vidros dianteiros e os traseiros, né, aquelas vigias menores, o carro ficava inteiriço. Até hoje é um carro muito bonito, muito bonito. Isso foi em 1972, o lançamento do Opala Coupé. E aí também vieram as várias versões do Coupé, como 4 cilindros, o 4100, que foi o primeiro Opala 6 cilindros, o SS já era o motor 4.1, se chamava 4100 e depois virou o 4.1.
Em 1975, ele teve a primeira mudança radical no estilo dele. Ele deixou de ter aquelas lanterninhas nas extremidades das traseiras, né? E aí viraram aquelas os dois elementos redondos na traseira que eram iguais ao Impala americano e também ao Corvette, que era o carro esportivo da época. E aí tiveram algumas mudanças também. O pisca saiu, antes era na saia dianteira, ele foi para a ponta ali bem do ladinho dos faróis do carro. Essa foi a primeira grande mudança do Opala. Os motores continuaram os mesmos, tanto o 4.1 quanto o 2.500, né, o 2.5, que era o 4 cilindros, continuaram a mesma coisa. Nessa época também, um pouquinho antes, foi lançado a Caravan, que daí seria o Opala perua, né? A Station Wagon da Chevrolet. Também um carro de grande sucesso. E também nessa própria Station Wagon tivemos as versões SS, também as esportivas, né? E além de tudo, a Chevrolet também podia oferecer aos compradores, né, os seus pacotes. Além do câmbio de 4 marchas na assoalho, também havia um câmbio de 3 marchas automático. Continuando, de 75 até 79, quase anos 80, o Opala não mudou muita coisa, continuou com a mesma coisa, mudando às vezes só um pouco de pintura, cores, né? Teto de vinil, e continua a mesma coisa. E aí em 1980 veio a primeira grande mudança, o ano 79/80, que daí foi o Opala, o quadradão, que todo mundo chamava, né? Porque daí veio já com a parte exterior totalmente diferente, com grandes lanternas quadradas, a dianteira com grandes faróis quadrados, né? Só que o interior continuava a mesma coisa. O painel era o mesmo até o Opala 1979. Toda a parte exterior já era diferente, enquanto que a interior continuava a mesma. Já para 80, 81, aí vieram os Opala já com todo o painel, todo dimensionado, todo diferente, mais quadrado, seguindo a linha exterior do carro. Aí nessa época, os Opalas SS deixaram de ser fabricados. Apenas foram feitas algumas pré-séries que não chegaram a entrar em linha de produção ali nos anos 80, de 80 para 81. Esses carros são muito raros. Quem tem um carro é o Alexandre Badolato, que tem uma coleção de Dodges aqui no Brasil. Ele possui um desse que era uma pré-série. Eles não chegaram a ser lançados para o mercado, ficaram só internamente ali na Chevrolet e logo foram destruídos e tal, e algumas unidades, muito poucas, acabaram se salvando. Aí depois a grande mudança no Opala veio ali para 1988. O Opala 1988 já veio com algumas diferenças, mudou bastante. As lanternas traseiras mais envolventes, né? Pegando toda a traseira do carro, a dianteira um pouco mais agressiva. Tínhamos também o motor 2.5 a álcool, tínhamos o 6 cilindros a álcool também. E esse foi o último ano do Opala Coupé. Depois de 1988, a partir de 89, aí o Opala só viria na carroceria de 4 portas. E aí nós tínhamos a série, tínhamos o Commodoro, o Diplomata, o SL, o SLE, e o Diplomata, claro, sendo o topo da linha Opala. E aí ele continua assim com o mesmo design até 1991, porque em 1992 era feito o último Opala. Em 1982 tivemos a última série do Opala, que era a Collector, e um Opala muito lindo, já com a frente um pouco mais arredondada, um pouco mais moderna. Só que, infelizmente, para os padrões que nós tínhamos no mundo, no Brasil principalmente, o Opala já estava muito defasado. Era um projeto de 1969 e durou até 1992. É um carro que até hoje deixa muita saudade e, claro, o sucessor dele também foi um carro maravilhoso, que em outra oportunidade nós poderíamos falar, que foi o
ômega, o absoluto. Então, tá aí, essa foi a história um pouco mais resumida para não ficar muito grande esse vídeo, né? Também não ficar muito chato. Essa foi basicamente a história do Chevrolet Opala. Eu quero agradecer de novo a nossa amiga que fez o pedido lá pelo Instagram, né? A Regiane Oliveira, que é lá do Paraná, e fez o pedido para mim fazer a história do Opala aqui no canal O Cinquentão. Então, eu agradeço a você por ter ficado comigo até agora, ouvindo essa história maravilhosa desse carro maravilhoso, que particularmente eu gosto muito. Acho a linha de 1975 a 78 a mais bonita, que são com os faróizinhos redondos, né? Mas também tive um Opala, eu tive um Opala Diplomata 1989 quatro portas. Também era um carro muito gostoso, mas pelo design eu ainda prefiro mais o Opala Coupé. Tá certo? E então faz o seguinte, não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações e compartilhe o vídeo para outras pessoas que queiram participar do canal O Cinquentão. E por favor, se você puder, com qualquer valor, ajude o nosso amiguinho que tem a síndrome do AMI, tá bom? Pode lá, vai estar ali na descrição, aí você pode fazer um Pix para ele, tá bom? Nosso amigo Antônio Fernando, ele é lá do Belém do Pará e ele precisa muito da sua ajuda. Qualquer valor pode ajudar, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus, tô indo embora, tchau, fui!